Neste vídeo, a gente vai falar sobre a situação da liberdade religiosa na Ucrânia. É, na verdade, um retrato bem contundente do que os relatórios lá do início de 2026 estão revelando sobre o que é ter fé em meio a um dos conflitos mais devastadores que a gente viu nas últimas décadas. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa crise, vamos começar com um número que, olha, é de impressionar: 4 milhões. Esse é o número de pessoas que foram forçadas a deixar suas casas dentro da própria Ucrânia. É um êxodo gigantesco que mexe com tudo, com cada aspecto da vida e, claro, inclusive com a liberdade de praticar a própria fé. Então, qual é o cenário? Basicamente, a guerra chegou num impasse bem prolongado. A Rússia ainda tem uma vantagem tática e está focando os ataques na infraestrutura crítica do país, sabe? Energia, comunicação, isso causa apagões, um colapso na renda das pessoas e, enquanto isso, as negociações de paz não vão para frente, travadas por exigências territoriais que ninguém quer ceder. Vamos entrar agora num primeiro ponto bem sensível: o ataque sistemático aos locais de culto. A gente está falando da destruição física mesmo dos templos, que são muitas vezes o coração das comunidades. E olha só, essa destruição não acontece por acaso não, existe uma concentração geográfica muito clara nesses ataques. As regiões mais atingidas são Donetsk, com 146 locais religiosos danificados, depois vem Luhansk e Kherson. Isso tudo sugere que existe uma estratégia ali bem deliberada para enfraquecer o centro da vida comunitária nessas áreas. O número total é realmente assustador. São mais de 660 edifícios religiosos destruídos ou danificados desde o começo da guerra. E veja bem, não é só uma questão de perder patrimônio histórico ou arquitetônico. É uma tentativa de apagar, literalmente, o coração espiritual e comunitário de cidades inteiras. Agora, se a gente olhar para os territórios ocupados, a situação é ainda mais extrema. Pensa nisso, cerca de 95% dos prédios das igrejas foram simplesmente confiscados pelas forças russas, muitos inclusive foram transformados para uso militar. É uma supressão que chega a ser quase total. Só que os ataques não param nos prédios, nas paredes, eles vão muito além. O verdadeiro alvo, no fim das contas, são as pessoas, os líderes religiosos, suas comunidades. A perseguição se torna algo direto, pessoal. E isso nos leva a essa pergunta, que é fundamental. Com os prédios destruídos, confiscados, o que acontece com as pessoas que estavam ali? O que acontece com a fé que pulsa, a fé viva? Bem, uma das táticas mais comuns é a criminalização. Líderes religiosos, principalmente os protestantes, acabam virando alvo de acusações falsas. De uma hora para outra, um pastor vira um espião americano. É uma forma de criar uma desculpa, um pretexto para justificar a perseguição. E as consequências disso são terríveis. Os relatórios mostram que algo entre 29 e 39 líderes religiosos foram mortos, ou desapareceram, ou foram torturados. A gente precisa lembrar que cada número desses é uma vida, uma pessoa dedicada a uma comunidade que foi silenciada pela violência. A pressão em cima dos líderes que restam é gigantesca. Eles são forçados a jurar lealdade ao patriarcado de Moscou. Se eles se recusam, o que acontece? Enfrentam a deportação, como foi o caso do padre Peter Krenitsky, ou até mesmo a prisão, uma escolha impossível, né? Entre a sua consciência e a sua liberdade. Ok, mas diante de um cenário desses, como é que as comunidades religiosas conseguem sobreviver? A resposta é: elas se adaptaram. A missão principal delas mudou radicalmente. Virou uma missão de sobrevivência, literalmente. Essa nova missão da igreja virou uma operação de sobrevivência mesmo. O foco agora é garantir o básico do básico. Primeiro, abrigo e aquecimento durante os apagões constantes. Depois, comida e água potável. E, algo que é absolutamente crucial, informação e apoio psicológico para uma população que está completamente traumatizada. E para conseguir fazer tudo isso, o jeito de operar teve que mudar completamente. O foco passou a ser 100% humanitário. Grupos missionários de fora agora usam equipes que ficam por pouco tempo, fortalecem as parcerias com os líderes locais que já estão lá e muitas vezes eles precisam agir meio que disfarçados sob a cobertura de ONGs seculares, só para não virarem alvos também. E agora, a gente chega na parte talvez mais surpreendente dessa história toda. Porque no meio de tanta destruição, uma coisa totalmente inesperada começou a florescer. Uma resiliência poderosa e uma esperança que parece até um paradoxo. Lá nos territórios ocupados, onde as igrejas foram fechadas, a fé não morreu. Pelo contrário, ela se tornou subterrânea. As comunidades começaram a se reunir em segredo, sabe? Em porões, dentro das casas, correndo um risco constante para poderem realizar seus cultos e orar pela Ucrânia. E é aqui que vem o paradoxo mais impressionante.
Longe de afastar as pessoas da fé, a perseguição parece que inspirou um novo chamado. Para se ter uma ideia, o Seminário Batista de Lviv registrou o maior número de novos candidatos a pastor de toda a sua história. Isso bem no meio da guerra. É como se a tentativa de esmagar a fé tivesse tido o efeito exatamente contrário, forjando uma resiliência que ninguém esperava. Isso tudo nos deixa com essa pergunta que é muito poderosa. O que é que faz a esperança florescer justamente no meio dos escombros? É um testemunho incrível da força do espírito humano diante da adversidade mais brutal que se pode imaginar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!